Começa agora Papo Cabeça com o Doutor Imposto de Renda. Uma conversa descontraída com convidados que têm o que dizer. Com vocês, o professor Walter Coppi. Olá, que bom que você está conosco para o segundo episódio do nosso Papo Cabeça com o Doutor Imposto de Renda. Meu melhor, muito obrigado. E como prometi desde o lançamento, para este episódio trago convidados super especiais e um assunto, como sempre, muito relevante. Vamos falar de transformação em negócios contábeis, estratégia, inovação e gestão. E antes de apresentar meus ilustres convidados, lembro que é importante que você se inscreva em nosso canal no YouTube, deixe seu like, ative o sininho para ser avisado das novidades e faça o mesmo no seu programa de áudio preferido, se esta for sua opção de acompanhar o nosso podcast. Isso nos dá relevância e nos permite oferecer sempre conteúdos de qualidade com os melhores convidados. Conto com você. E sem mais delongas, temos muito assunto importante, apresento meus convidados que, além de toda a qualificação que vocês vão ver e ouvir daqui a pouco, são meus amigos. E para que não reclamem de algum privilégio, vou usar como critério a ordem alfabética. Assim não dá briga. Começo pelo Bruno Ponte. O Bruno é engenheiro de produção, consultor e especialista em gestão estratégica de negócios e inovação, atualmente sócio e consultor na Transforma Negócios e gerente sênior na CBRE Brasil, a maior empresa de investimento e serviços imobiliários comerciais do mundo. Atuando pela CBRE e em outras empresas globais por mais de 11 anos, trabalhou em grandes projetos que foram referência mundial na área, dentro da companhia. Voluntariamente, atua em conselhos de entidades, em especial Santa Casa de Misericórdia de Limeira, Observatório Social do Brasil Limeira, entre outros. Agradecendo, Bruno, a sua presença, passo a palavra para as suas considerações iniciais. Oi, Walter. Não vou aqui me adiantar e dar oi para o outro convidado para manter o suspense, mas muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra poder ser convidado por você, que, como dito, além de referência no tema, é um amigo, né? Assim a gente pode se chamar. Então, muito obrigado. É uma honra estar aqui e receber um convite de você para a gente falar de assuntos importantes no mundo dos negócios, transformação e olhando para os escritórios contábeis. Então, muito obrigado por essa oportunidade, Walter. Eu que agradeço por ter aceito o nosso convite. E vamos conhecer então o nosso segundo convidado de hoje. Raul Soares Gropo é marido da Maria e pai do Otto. Empresário e estrategista na Atlas, uma das maiores empresas contábeis do Brasil. E na Transforma Negócios. Passou pela USP, FGV, Fundação Dom Cabral, bem como as europeias Strategizer e Nova Business School. Voluntariamente é membro de conselhos de entidades, em especial no Observatório Social do Brasil Limeira e Observatório Social do Brasil, sede nacional. Para suas considerações iniciais, eu passo a palavra ao Raul Gropo. Boa tarde, Walter. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você aqui estiver nos ouvindo. Mas vai estar prazer estar aqui, seja nessa sala, que já é motivo suficiente para estar aqui, mas que bom poder falar com pessoas que muitas vezes a gente nem conhece e poder partilhar, Então, que seja um momento aqui de aprendizado, de partilha e de crescimento. Eu que agradeço, Raul.
essa oportunidade de ouvir vocês dois aqui conosco nesse segundo episódio do nosso Papo Cabeça. Como disse desde o início, não vamos falar aqui só de imposto de renda da pessoa física, vamos ampliar o leque, hoje falando de negócios. E começo fazendo a minha primeira pergunta para o debate dos meus convidados. Nesses quase 30 anos de Receita, atuando desde sempre no atendimento ao contribuinte, convivi muito com os contadores. E a gama de áreas atendidas por um escritório de contabilidade só aumenta. Diante de tantas opções, pergunto: como definir uma estratégia para o seu negócio contábil? Fiquem à vontade aí, quem começa falando. Agora é com vocês. Eu começo aqui, Brunão, me empolgo. Pode ser. já mexeu aqui, com você, né? Aqui eu acho muito interessante essa abordagem, Walter, porque é interessante a gente conceituar as coisas, né? Em primeiro lugar. Então, não raro a gente confunde um pouco o que é estratégia com planejamento estratégico. E assim como muitas vezes a gente confunde plano de negócio, né, com o negócio em si. Me permita explicar melhor aqui para quem nos ouve, e toda troca nesse sentido é maravilhosa. Planejamento estratégico, a gente vai ver muita escola de negócio que já vai lá para aquela questão da SWOT, né, as forças, fraquezas, ameaças, né, então oportunidades, já vem para uma questão de objetivo, de diretriz, de plano de ação, algumas vão para o mapa estratégico, enfim. Cada escola de negócio vai abordar isso de uma determinada forma. Só que a gente der alguns passos para trás e a gente olhar a estratégia ela é muito mais ligada com uma visão de futuro de fato, né? Então, puxa vida, né? Se eu estou em qualquer negócio, e se eu estou, como o Walter colocou, num negócio contábil, que jogo que eu quero jogar? Qual jogo eu quero jogar? Então, veja o que o Walter falou, a gama de serviços que a contabilidade vai abrangendo está cada vez maior. A gama de necessidades está cada vez maior. A gama de automações está cada vez maior. Então, no meio disso, qual jogo você, empresário contábil, quer jogar? Qual a sua especialidade? Qual o seu foco? Onde você quer jogar? E isso me remete, a partir do momento que eu vou jogar, eu acho que ninguém gosta de jogar futebol sem ver placar, né? O legal de jogar alguma coisa é ter um placar, mesmo que seja para eu lamentar a perda ou comemorar a vitória. Mas é importante ter placar. Então, o que eu quero jogar já vem com, puxa, como que eu posso ganhar isso? E isso acaba direcionando uma série de coisas. Então, o empresário, muitas vezes, ele não tem consciência, de fato, do negócio em que ele atua. Então, me permita também aqui uma conceituação. Negócio, dentro do conceito que a gente trabalha, né, Bruno? É um mecanismo de como você gera valor para alguém e captura valor em retorno. Então, esse valor é gerado para alguém. Então, puxa vida, eu realizo uma entrega contábil. Ótimo. Isso é uma entrega. Isso não é o valor percebido pelo seu cliente. Qual é o valor percebido pelo seu cliente? Talvez ele fale, puxa, antes eu não dormi em paz porque eu tinha medo de ser multado pelo fisco por causa de entregas erradas. Eu tinha medo de sofrer um processo trabalhista porque a minha folha estava com erro. Então veja que você entregou a folha, mas o que o cliente percebeu de valor foi ou uma dor aliviada ou um ganho potencializado. Foi uma dessas duas coisas. Ou as duas coisas, né? E você gerando valor, você pode capturar valor em retorno. Leia-se faturar. Então, empresário contábil que nos ouve, qual o jogo que você vai jogar e como você vai ganhar? Para quem você vai gerar valor e como você vai capturar valor? Qual o seu foco? Qual, de fato, a sua especialidade? Qual o seu posicionamento? O que no meio dessa monte de coisa que é a contabilidade, onde você vai se especializar? Eu vou ser uma contabilidade focada em manicures. Eu vou ser uma contabilidade focada em farmácias. Eu vou ser uma contabilidade focada no sistema eu vou ser uma contabilidade focada para pessoas com tal mentalidade. Então,
a partir do momento que a gente percebe melhor isso, a gente pode realizar que é melhor ser um peixe em um lago do que talvez um tubarão aí no oceano. Eu comento em termos de começo, né? Por que não a gente entender o nicho, se posicionar e com base nisso a gente poder direcionar e dar desdobramentos aí em outros passos. Então, Walter, Bruno, isso daqui é uma leitura um pouco aí de glossário. Qual a percepção tua aí, Bruno, disso que eu comentei? Qual que é a tua leitura disso? Cara, a gente fala muito desse tema dentro da Transforma Negócios, né, para diversos empresários de diversos segmentos, e no escritório de contabilidade, ou para os escritórios de contabilidade, isso não é diferente, né? Então, essa contextualização, ela é muito perfeita. É você entender em que campo você quer jogar e o que você quer ganhar. Mas como eu vou entender o campo? Como eu vou entender como eu vou ganhar? Por onde eu começo tudo isso, né? E aí a gente fala muito, eu, Raul, e aí Walter pode ajudar a gente a debater sobre isso, né? Que a estratégia, quando você entende seu posicionamento, quem você quer atender, qual é o seu nicho, a estratégia nada mais é, então, né? Se a gente puder aqui simplificar um pouco da estratégia, é sair de um ponto A e chegar num ponto B. E o ponto A, o que ele é? É você compreender o estado atual do seu negócio. Então, quando você compreende em que campo você quer jogar, qual é o nicho que você pretende atender, que valor você quer entregar, você começa a desenhar o seu modelo de negócios e compreender quais são os melhores canais para chegar até os clientes que você mais deseja ou tem mais habilidade para atender, né? Então, se a gente pudesse simplificar a estratégia, que é diferente do planejamento estratégico, né? A estratégia é sair de um ponto A e chegar num ponto B. Como eu saio do ponto A para chegar no ponto B, a gente pode chamar, então, de planejamento estratégico. Porque eu planejo como eu saio de um ponto para chegar até um ponto B, né? E aí tem várias outras questões que podem ser trabalhadas, mas que a gente não vai conseguir esgotar nessa 1 hora de conteúdo. Porque quando eu começo a pensar que eu tenho agora, então, um modelo de negócios definido, sei que estou no ponto A, pretendo chegar no ponto B, tenho o meu modelo de negócios e já tenho a minha estratégia. Agora a gente tem que começar a pensar, quem vem comigo, quem me ajuda a sair de um ponto A para chegar num ponto B, eu devo avaliar quais são os riscos dessa caminhada, dessa jornada de sair de um ponto A para um ponto B. E eu diria, o Raul pode concordar ou não, eu sei que ele não irá, mas sair de um ponto A e chegar num ponto B, dizer que isso é uma estratégia e pensar que isso é uma linha reta, é um ledo engano. A gente sabe que empreender nunca vai ser uma linha reta, né? Ela vai ser cheia de curvas, cheia de perigos pelo caminho. E aí a boa estratégia, eu diria que ela precisa compreender esses pontos. O modelo de negócios, onde você está, quem vem com você e os riscos que estão pelo caminho. Então, acho que se a gente puder resumir um pouquinho da transformação e da estratégia nesses pontos, já fica bem legal para a galera começar a compreender um pouco disso, né? Maravilha! Raul, você foi citado. Você quer falar alguma coisa? Fique bastante à vontade. Eu vejo que é interessante, né, Walter, que você pega, aqui dando um exemplo até do doutor Imposto de Renda, né? Olha o valor gerado pela empresa doutor Imposto de Renda. Então, uma coisa é o Walter como especialista no assunto. Porque atividade técnica, né? E aí, né, Walter, legal a tua percepção também, assim, atividade técnica, a gente normalmente se atém à técnica, né? Se atém à entrega. Agora, uma coisa é a técnica, outra coisa é a percepção de valor que a outra pessoa teve da técnica. Isso é algo subjetivo, isso é algo que muitas vezes a faculdade não ensina, né? Então, o Walter, como um especialista em imposto de renda, a partir do momento que ele empreendeu no doutor Imposto de Renda, tal qual os contratos sociais estabelecidos nos escritórios contábeis, né, Walter? Você estabeleceu uma razão social, que é uma razão de ser para a sociedade dentro da minha percepção. Então, a razão de ser para a sociedade diz muito sobre o negócio e sobre o posicionamento de fato que a gente tem, né? E aí entra um viés, né?
Você, profissional da contabilidade, empresário da contabilidade, você é o contador da tua empresa ou você é o empresário na sua empresa? Ou seja, você é o responsável que brilha teu olho a tua entrega técnica ou você tem consciência da percepção de valor que o outro tem do seu negócio? Que uma coisa é você de fato ali no dia a dia responsável pela entrega. Outra coisa é você estar como empresário e ser responsável por um negócio. E diria até nem empresário, né, Bruno? A gente fala bastante do empreendedor. Quem é empreendedor, ele empreende em cima de uma dor. E podem ver que o mercado está mudando muito e a gente se atém muito à tecnologia, mas o que está mudando de fato são as dores e os ganhos das pessoas. Veio uma pandemia. O que mudou de fato a economia? A dor das pessoas mudou. O que era dor, mudou. O que não doía, agora passou a doer mais. E com isso mudou toda a cadeia econômica, porque a dor e o ganho mudou de lugar e mudou de priorização. Então, quando a gente olha as pessoas e entende de fato a dor delas, o ganho delas, a gente vai reconciliando a técnica para aliviar essa dor ou potencializar esse ganho. Se a gente está no operacional, né, Walter, está lá na técnica, talvez a gente não tenha sinergia com isso que os negócios carecem, precisam e são movidos por, né? Você que está nos acompanhando, viram quanta coisa interessante nesse comecinho. Fique conosco que tem muito mais. E para continuar esse papo tão gostoso e tão em alto nível, eu tenho mais uma pergunta. Como conciliar minhas atividades operacionais com a gestão do negócio? Quem responde? Bora, eu posso puxar daqui, o Raul já levantou um pouco da bola, né? Porque isso passa bastante pelo posicionamento que você tem dentro do negócio que você empreende, né? Então, você é o contador técnico ali que está fazendo a entrega final ou você é o empreendedor do seu escritório contábil, né? E é muito importante que o empreendedor entenda o papel que ele tem dentro do negócio, né? E aí, enquanto ele se posiciona como um líder e como um empreendedor, ele precisa muito mais fazer toda a gestão desse trabalho, desse escritório e saber posicionar o time dele com as competências que o time precisa ter para que o time produza aqueles resultados. Então, veja, né? Se a gente pudesse resumir aqui uma questão de posicionamento, ter um time, né? A construção de um time e começar a pensar nas competências que esse time precisa ter para exercer essas atividades. E você gerenciando todas essas conexões de time, de competência, de entregas e olhar para os resultados do negócio, né? E aí a gente fala bastante dos resultados enquanto indicadores, porque eu vou agora roubar um pouquinho dessa forma que o Raul traz, né? O indicador indica uma dor. E você, quando empreendedor, olhando para os resultados do seu negócio e avaliando os indicadores, consegue compreender onde o seu negócio tem tido dificuldades para desempenhar, o que te permite depois, estrategicamente, prover as soluções para aqueles campos de dores. E, eventualmente, as soluções podem passar por quesitos técnicos e, nesse momento, nada impede do empreendedor entrar no campo técnico para contribuir com a solução. Mas, como ele monta o time para que o time faça as entregas necessárias para aquele negócio, né? Raul, complementa aí, tô muito louco na linha? Uma coisa que eu acho interessante no caso da contabilidade é o quanto, e aqui eu falo até por ser sócio de uma empresa contábil. Então, estou aqui na Transforma Negócio, mas nesse momento estou aqui na Atlas. Então, a Atlas é uma empresa de essência contábil, uma casa de contabilidade, e eu não sou contador, sou administrador e sou sócio da Atlas hoje. E procuro trazer esse viés, né? Eu brinco até que a minha função não é gerar o balancete, mas é usar o balancete, né? Então, eu dentro daquilo que eu me professo ser, da minha profissão, eu uso o balancete a favor da corporação, né? Então, são atividades extremamente complementares, o gerir e o contabilizar, né? É essencial isso. E uma reflexão que eu sempre trago para o contador é o quanto você usa a sua contabilidade a seu favor. Em que contexto? Contabilidade é uma ciência patrimonial maravilhosa, sem ela
a Bolsa de Valores não existiria. Eu comento que a base da democracia, se não houvesse contabilidade, não haveria transparência, como eu poderia democratizar decisões se as coisas não estivessem contabilizadas, né? E a gente pode ver a treta que dá aí, orçamento, se é superávit, se é isso, se é aquilo, tudo isso é fruto de uma contabilidade. E quando a gente olha por esse prisma e vê que nela tudo converge, dela tudo deriva, como a gente pode usar a nossa contabilidade até a nosso favor? Deixa eu daí fazer a conexão para não parecer uma viagem sem fim isso daqui. Qual o teu lucro? Qual o seu lucro? Contador, empresa contábil, qual o seu lucro? Se você olhar o teu lucro mais o teu Prolabore, às vezes as pessoas olham o Prolabore enfim, o rendimento, né, do empresário e faz o cálculo de hora dele, custo hora dele baseado nisso. Mas e o teu lucro? Porque a tua hora vale não somente aquilo que você recebe, mas a tua capacidade de gerar lucro. E se você entende o seu valor hora, não custo hora, não custo hora do ponto de vista da DRE, que você está lá na linha de custo ou da despesa, mas a linha de valor hora, quanto de valor, de lucro você gerou na tua corporação. Talvez você comece a olhar para o seu tempo e encarar ele de uma forma diferente. Será que você não está fazendo atividades que são de menor custo hora do que o valor hora que você gera? Ou quanto do seu dia a dia está focado em urgência, ou quanto você pode estar focado naquilo que de fato é importante para o seu negócio. Então, a partir do momento que a gente pode tomar um pouco mais de consciência disso, e não estou falando que é fácil, não tem fórmula mágica, é um desafio, todo negócio passa pela fase da criança, da adolescência, da maturidade, então é um ciclo, é uma jornada e cabe a gente aqui respeitar demais a jornada de cada um e não falar para você o que você deveria estar fazendo. Pelo contrário, aqui é um ato de amor e respeito a você e prezando pela tua linha do tempo, falar algumas coisas que para a gente, né, Bruno, parecem ser importantes. Então, estou falando que você deveria estar em outro lugar. Você está onde você está. Começa onde você está, usa o que você tem e faz o que você pode. Mas a questão é a mentalidade. E talvez com uma mentalidade de urgência, com uma mentalidade de alta operacionalização, enquanto você fizer o que um assistente poderia fazer, enquanto você fizer o que o analista júnior contábil poderia fazer, e aí não é demérito ao analista júnior, é uma questão que ele está nessa jornada profissional e ele não aprendeu o que você aprendeu. Então você é o empresário, provavelmente o contador, o responsável social pela contabilidade dos seus clientes. Então, até quando a gente vai continuar fazendo as mesmas tarefas e estar num regime de urgência e muitas vezes de escassez. E até onde a gente pode ter um grande indicador, né? Pegando o que o Bruno falou, se tem um indicador que nós deveríamos ter na nossa empresa quais posições chaves nós temos que estão ocupadas com as pessoas certas. Quais posições chaves nós temos que estão ocupadas com as pessoas certas. Então, a partir do momento que eu tenho uma contabilidade, talvez eu tenha um setor contábil, fiscal e folha. Talvez. Não estou falando que essa é a realidade do seu negócio. Eu tenho uma pessoa certa para cada posição-chave. E isso é um processo interessante que eu, ciente do valor que eu gero, eu posso começar um processo de conhecimento, de capacitação, de educação dessas pessoas e elas poderem ir assumindo coisas que talvez eu assuma. E isso pode me libertar para olhar não só para a técnica, mas também para a gestão, para a estratégia, para a inovação, para outros processos que talvez hoje, para mim, me pareçam muito fora da minha realidade fazer. Mas é um processo, leva tempo, tem que respeitar. Mas a plantio vem de uma colheita. E desejo a todos ou estarem já plantando, né, ou começarem a plantar. E tem um ponto legal aí dentro também, né, Raul? Você falou agora no fim. E agora não dizer só para os empresários, os empreendedores da contabilidade, isso é aplicável para todos, né? Mas que ser um ótimo contador não faz de você um ótimo empreendedor, são coisas diferentes. E muitas vezes, e aí isso vai de novo voltar lá para o campo do posicionamento, né? Então, para você ser um contador, você tem que ter todo o conhecimento técnico, que é vital para esse negócio, é óbvio, né? Mas para que você seja um empreendedor, você vai precisar entender de algumas outras coisas, como você colocou, né, Raul? As posições chaves da sua empresa, elas estão ocupadas por pessoas com as competências devidas para aquela posição chave? Essa é uma pergunta.
O seu time está coeso, está na quantidade adequada, eles estão todos alinhados e entendendo qual é o propósito do seu negócio, e depois de entender qual é o propósito do negócio, o time entende que valor deve ser entregue para os clientes. Então, como dito lá no começo, as pessoas estão no centro de tudo. Então, os clientes devem estar no centro, mas as pessoas dentro da sua empresa, os colaboradores, também têm que estar no centro da sua estratégia. E aí olhar para elas, capacitar elas, colocar elas nas posições corretas. Vejam, são todas atribuições do empreendedor, contábil ou não, de qualquer outro ramo, né? Então, é importante entender isso. O posicionamento que você tem como empreendedor dentro do seu negócio e como você usa todo o seu tempo, suas habilidades para mover esse negócio e buscar os resultados, né? Que maravilha! Quanto ensinamento, quanta informação útil. Você que está conosco, continue ouvindo, fique até o final, porque tem muito mais. E nas falas de vocês eu notei, aqui ouvindo com muita atenção, a quantidade de atribuições, de tarefas, de coisas que estão sendo feitas ao mesmo tempo. Por isso a próxima pergunta: como fazer operação, gestão, estratégia e ainda inovar? É possível? Não é fácil, mas é possível. Eu ia começar dizendo algo muito parecido. Não diremos que é fácil. É muito difícil. Não nos cabe vender essa ilusão, né? Não, a gente não tem essa responsabilidade, né? E é um processo, do mesmo jeito que uma contabilidade, né? Ela leva um ano para fechar um exercício e, de acordo com a teoria dos processos, né? A teoria dos processos comenta que todo processo leva 3 ciclos completos para ficar maduro. Então, uma contabilidade que leva talvez um exercício completo para fechar, talvez eu feche um mês, né? Eu fecho uma competência, mas eu levo um exercício para fechar ela na sua totalidade. Então, uma contabilidade, pela teoria dos processos, ela leva 3 anos para amadurecer. Então, tem coisas nessa vida que são rápidas, tem coisas nessa vida que são devagares. E a gente tem que conciliar esse paradoxo que é entre o rápido e o devagar. Então, desenvolver competência é algo humano, é algo da pessoa, é mais devagar. Desenvolver uma cultura é algo mais devagar. Mas a questão é o que você deseja colher versus o que você está plantando, independente da linha do tempo. Então, a partir do momento que nós estamos na urgência, na tecnicidade, é natural que eu não vou ter a energia. Muitas vezes não é nem o tempo, né, Walter, Bruno, é energia mesmo. Porque, puxa, a vida, ela às vezes não bate a porta, ela arromba, né? Então, ela vem e já, né, chega para acabar, ela nos toma. E quantos aqui muitas vezes não estão lidando com o cliente, não estão lidando com o profissional, não estão lidando com a pessoa lá do outro lado. Eu com o meu filho, né, com o Otto, eu acho um barato de vez em quando as pessoas, ele tem 3 anos, né? E as pessoas falam, nossa, que belezinha, né? Mas ele está feliz assim porque não tem boleto para pagar. Ou seja, a obrigação que a vida adulta nos traz, né? Ela não é leve, não é fácil. E acho que a gente tratar isso com a devida sinceridade, com a devida verdade, né? Eu acredito que a gente parte de um ponto melhor. Mas na linha do tempo, né, pessoal, quais movimentos eu posso fazer para sair da urgência, agregar algum conhecimento de gestão? Não estou falando para você virar um gestor. Estou comentando para você respeitar aquilo que você é. Você é um especialista, você é um contador. Mas como que eu agrego conhecimentos nisso? E uma coisa muito interessante é o que o Bruno falou, é sobre pessoas. Como que engaja um time em torno disso? Porque se tiver você, talvez você tenha aí, estou arredondando, tá? 200 horas no mês de trabalho. Mas se tiver 2 pessoas, você tem 400. Se tiver 5 pessoas, você tem 1000. Então, como não envolver as pessoas que estão ao seu redor dentro desse processo? Uma coisa é a gente querer controlar. E o olhar contábil, ele não raro, por ele ser uma ciência humana traduzida em números, ele traz esse viés do controle, que as coisas têm que ser controladas. Mas as pessoas na linha do tempo, cada vez menos desejam os controles, ainda mais novas gerações. Então, como que a gente vai traduzindo o que a gente chamava de controle, talvez para transparência? Como que a gente vai traduzindo aquilo que a gente chamava de ordem para diálogo? Como que a gente vai traduzindo aquela questão de eu preciso que você faça isso para eu preciso do seu compromisso em torno disso?
é mais sobre transparência, diálogo, integridade, envolvimento hoje em dia do que sobre outras coisas. E é natural que exige transformação nisso. Então, a partir do momento que você tem 5 pessoas, você tem um estoque de energia aí disponível de trabalho de 1.000 horas. Como que você potencializa? Como você pode ser a alavanca dessas 1.000 horas em torno da geração de valor para o cliente e, com base nisso, fazer dinheiro em retorno, né? Então, não tem mágica. Mas você é martelo e está lá martelando tudo na tua empresa, ou você é alavanca e catapultando, energizando as pessoas em torno aí desse propósito, desse grande objetivo. E muito legal o debate. Inovar é uma palavra que ela tá recente, ela tá fresca no momento, né? Muito tem se falado sobre a inovação e a gente precisa entender, compreender essa palavra, colocar ela no lugar dela também. A gente pode aqui falar de algumas inovações realmente magníficas, né? Empresas que são disruptivas e mudam todo o mercado com novas tecnologias, os carros elétricos e muitas coisas assim. Mas a gente também precisa ponderar que inovar pode ser também você mudar os processos dentro da sua empresa. Inovar pode ser simplesmente você deixar o seu negócio um pouco mais leve. E se a gente pegar o que o Raul disse agora há pouco, nessas últimas frases de discurso, ele reforça o que a gente tem dito até aqui, que o empreendedor talvez precise olhar muito mais do mundo de hoje para as pessoas, como ele conecta as pessoas, como ele gera a energia dentro do ambiente de negócios que ele tem, para que os resultados aconteçam por consequência. E eu não estou afirmando isso, é uma reflexão, é uma hipótese, né? Mas o empreendedor se posicionar adequadamente dentro do negócio dele pode ser a maior inovação do negócio dele. Inovar também pode ser o lançamento de um novo produto. Inovação dentro do seu negócio pode ser entrar num novo mercado, buscar um novo nicho, por exemplo, porque isso vai exigir do seu modelo de negócios uma transformação. Se você tem um modelo de negócios que está direcionado para determinado nicho de atendimento, né, e vamos aqui de novo falar do escritório contábil, e se você é um escritório contábil que tem como nicho oficinas mecânicas, por exemplo, e você quer buscar uma transformação, você quer inovar e buscar um outro mercado, que seja, por exemplo, indústrias do setor têxtil, né? Isso vai mudar substancialmente o seu modelo de negócios, porque ele pode passar a exigir de você novas competências, novas pessoas, novas posições, e buscar tudo isso é uma inovação. Né? Então a gente não precisa falar aqui das inovações disruptivas e você achar que você está muito distante daquele mundo disruptivo. Não. Evoluir o seu negócio, transformar o seu negócio pode ser uma inovação. Melhorar os seus processos pode ser uma inovação. E aí, me conectando com o Raul. Não é fácil, tá? Mas se eu pudesse deixar uma dica busque apoio de fora. Nós, na Transforma Negócios, por exemplo, queremos ser esse suporte de fora para empreendedores, para contribuir na transformação, contribuir com a inovação. Mas nós, Transforma Negócio, também precisamos de suporte externo que nos ajudem a olhar os outros ambientes de negócio e nós pensarmos nas nossas inovações, né? Então, uma frase que a gente diz muito dentro da Transforma é que para enxergar a ilha, você precisa sair da ilha. Né? E quando você tem um suporte, alguém que te ajuda a dar um passinho maior, olhar por cima, olhar para o todo e enxergar a ilha de fora, eu acho que essa é a dica que eu deixo esse é o primeiro passo para pensar numa inovação. E até um ponto, Walter, para agregar, uma percepção é assim, né? Uma das principais funções de um líder é estabelecer uma visão clara e conquistar o compromisso das pessoas em chegar lá. Se eu fosse resumir, seria isso. E quando a gente fala a visão clara, se conecta até com o conceito de imaginação. É uma imagem com ação. Imaginação é ter uma imagem tão nítida que eu consigo visualizar o que vai rolar e me motiva a agir. O negativo disso acaba sendo a ilusão, o devaneio, que eu fico imaginando o que poderia ser, eu fico só pensando e conjecturando que seria legal que assim fosse, mas não me inspira para agir. A imaginação é algo positivo, imagem clara e ação. Então,
se a gente conseguir, né, estabelecer essa visão clara de futuro e o compromisso com isso, essa já é uma inovação maravilhosa. E tem estudos que mostram, corroborando o que o Bruno falou, tem inúmeras inovações possíveis. Tecnologia, disrupção, tem um monte de coisa acontecendo. Só que a inovação com o melhor custo-benefício, já inúmeros estudos demonstram, é de modelo de negócio. Ou seja, como você gera valor e como você captura valor. Então, a inovação orientada à pessoa, ao cliente, ela seria a primeira inovação recomendada para você fazer, que você ter muito claro esse mecanismo de como você gera valor, captura, e depois você constrói as demais inovações tecnológicas, tais que são inovações meio e não fim. Tecnologia é ferramenta, ela não é o fim em si. Mesmo uma solução tecnológica só tem valor porque aliviou a dor de alguém ou gerou dor em retorno. A partir do momento que ela não faz isso, ela não é necessária. E não à toa, a maioria das startups ela não dá certo por falta de percepção de valor. Você fez algo muito legal, eu só não percebi valor nisso. Não foi útil para mim. Então, a própria tecnologia cai nisso e não caiamos na tecnologia como ilusão de solução. Perfeito. E para tentar fechar esse ponto da pauta, que senão a gente fica aqui 3 horas hoje conversando, né? Talvez no mundo tecnológico que a gente vive hoje, né? Eu vou até comentar, estamos em 2023, né? Apesar de esse podcast ser atemporal, estamos em 2023, então um mundo totalmente tecnológico, virtual, disruptivo, com muita tecnologia chegando. Então talvez, e eu não estou trazendo verdades, só trago reflexões, perguntas para a gente conversar e crescer juntos, né? Mas talvez a maior inovação do mundo de hoje se chame colaboração. Fazer junto, conectar pessoas, né? Então, eu acho que, para mim, para o meu estilo de gestão, liderança e cultura, a mim faz sentido. Mas eu compreendo que pode não fazer sentido para outros, né? Mas a reflexão fica e vamos conversando, vamos trocando ideia, né? Perceberam por que esse nosso podcast se chama Papo Cabeça? É isso que nós estamos fazendo aqui. Conceitos, reflexões, ideias para você avançar, andar para frente. E a próxima pergunta tem tudo a ver com a conversa de vocês de agora a pouco. Qual a importância da liderança e cultura nisso tudo que vocês colocaram? A gente vai ter o tempo disponível aqui, são 3 horas de podcast, é isso? Porque... Vai gravar outro, né, Walter? Nós vamos fazer em capítulos. Já estamos deixando ganchos aqui para os próximos, então, os próximos capítulos dessa série, né? Porque são temas, assim, totalmente conectados. É impossível. A gente começou esse debate hoje falando de estratégia, mas é impossível falar só da estratégia sem falar das pessoas, e quando falo de pessoas, falo de liderança, e sem falar da cultura, né? Uma frase muito dita pelo Raul já há um bom tempo atrás, não é dele, isso vem de fora, mas a gente replica dentro da Transforma, né? Que a cultura devora a estratégia no café da manhã. Não há estratégia que sobreviva a uma cultura que não a permita. A cultura precisa ser permissiva para que a estratégia aconteça, né? E aí, já conectando um pouquinho com o que o Raul disse há pouco, a liderança tem um papel muito forte na construção da cultura, né? E aí, uma das outras frases bem legais é que a cultura é tudo aquilo que acontece quando ninguém está vendo dentro da empresa. Isso é uma cultura. E aí a cultura pode ter inúmeros perfis, né? Pode ser uma cultura orientada a resultados, pode ser uma cultura orientada a propósito, pode ser uma cultura orientada a acolhimento, como a gente vê muito, por exemplo, nas entidades assistenciais, né? E cada perfil de cultura, ele até dizer que não há perfis bons ou ruins de cultura, mas eles produzem resultados de formas diferentes, e esses perfis de cultura se conectam com perfis de pessoas também diferentes. Determinadas pessoas podem não se enquadrar em determinados tipos de cultura e como aquela empresa respira, né? A cultura é o respirar da empresa, né? E conectar
cultura, estratégia e liderança, eu não tenho a menor dúvida que não importa o tamanho do seu negócio, o nicho do seu negócio, a que setor você pertence ou há quanto tempo você está no mercado. Mas eu te diria que é uma fórmula de sucesso. E aí, fecho os comentários muito breve para deixar o Raul comentar um pouco também, que, de novo, gente, não é fácil. Conectar cultura, estratégia e a liderança é um grande desafio, né? E pode ser a maior inovação do seu negócio também. E aqui a gente usa bastante analogia do agricultor. Então, um agricultor que quer colher tomate, ele tem que preparar um solo para esse tomate germinar. Um agricultor que quer colher cenoura, vai ter que preparar um solo que talvez é diferente para germinar cenoura. Tudo é óbvio, desde que você saiba a resposta, né? Então, parece óbvio, mas não é tão óbvio assim, que se eu quero colher um negócio com determinadas características, eu deveria preparar o solo para isso. Então, pegando essa analogia e traduzindo, no negócio o agricultor é o líder. O solo é a cultura, o negócio é a planta, é o tomate, é a cenoura. Só que qual que é a brincadeira? O solo, ele não tem atributos que eu vou no mercado e pego hidrogênio, pego nitrogênio, pego potássio e preparo esse solo, tecnicamente falando. Eu preciso ser e transmitir essa cultura. Então, deixa eu dar um exemplo prático aqui. Você pega eu e o Bruno, nós temos uma sociedade. Nós, do ponto de vista de lideranças, a gente tem uma liderança que ela tende para um trabalho de equipe, um trabalho colaborativo. E a gente tende para um trabalho com mais flexibilidade. Então, a gente é mais flexível e atua de uma forma interdependente, em equipe. Isso se traduz do ponto de vista cultural com algumas características que o Bruno comentou. Nós temos uma cultura bastante orientada a propósito, acolhimento e aprendizado. Então, esse é o nosso estilo. E a gente consegue plantar uma árvore aqui, que é o nosso negócio, que vai crescer nesse solo. Essa cultura, se eu quisesse vender, por exemplo, seguros, eu teria que olhar muito bem para o negócio que eu quero germinar, porque talvez seguros eu tenha que ter uma característica de menor flexibilidade, talvez mais ordem, talvez algo mais orientado a um processo mais estável. É um tipo de cultura mais necessário para esse tipo de negócio. Se a gente pegar uma estrutura como o exército, tem uma característica mais orientada à autoridade, com uma menor flexibilidade. Não estou fazendo juízo de valor se é bom ou ruim, é uma característica isso. Então, é interessante que determinados negócios, eles germinam melhor em determinados solos, vulgo culturas. E qual é o seu estilo de liderança? O que você, enquanto agricultor, enquanto líder do seu negócio, que cultura você gera? Como o Bruno disse, é uma cultura mais de resultado, onde as pessoas preferem metas individuais com menor flexibilidade. Cara, combina a regra do jogo e deixa eu jogar e não me atrapalhe. Então, é uma cultura de resultado. Não é bom ou ruim, é característica. Então, é importante entender qual é o solo, até para você poder cascatear, envolver as pessoas na estratégia de tal forma que essa cultura aceite. Deixa eu dar um exemplo. Uma empresa que trabalha mais em acolhimento, numa questão mais colaborativa. Estabelecer metas individuais e colocar cobranças individuais é mais difícil. É melhor estabelecer grupos de trabalho e metas coletivas. As pessoas vão responder melhor a isso, né, Bruno? Agora, no ambiente de resultado, você ficar montando grupos para debater, as pessoas talvez vejam isso como perda de tempo e fala, cara, me dá uma meta e me deixa em paz, que eu vou para cima e vou fazer acontecer. Então, a cultura ela vai devorar a estratégia justamente por esses aspectos. A forma com que a gente vai fazer essa estratégia acontecer, ela é fundamental e dependente da cultura. E a cultura só é o que é graças à liderança. Então, tudo que acontece no nosso negócio, seja na Transforma, seja no Doutor Imposto de Renda, seja no seu negócio que você nos assiste, se você é o líder, você é o responsável. Não estou falando culpado, estou falando responsável. Então, você é a vitrine e o reflexo do seu negócio. Tudo que você aponta para o seu negócio, encare como uma autocrítica e olha para dentro, que a solução talvez esteja mais para dentro do que para fora.
Empreender não é fácil. Só isso, né? É só isso. Esse é um bom fechamento, hein? Não é fácil. E eu que me considero até um não iniciado em gestão, nesse nível que vocês estão abordando, ouvi tantas reflexões interessantes, tantos caminhos, enfim, mas ainda fica uma série de interrogações. Faço uma pergunta minha e acho que de quem está nos acompanhando também. Diante de tudo que vocês colocaram até aqui, por onde começo? Quer puxar, Começa Raul? onde você está, começa onde você está, usa o que você tem, faça o que você pode. Essa é uma frase Arthur Ashe, né, dando o devido crédito, mas é algo que a gente sempre fala. Respeite a sua jornada. E esse tipo de conversa, não raro, ele gera ansiedade. Uma ansiedade é excesso de futuro. Então, quando eu tenho excesso de futuro, me gera ansiedade. Então, acho que o primeiro começo, né, Walter, olha para trás e veja tudo que você já trilhou e tudo que você já conquistou e contemple a evolução que você já teve. Provavelmente você está num nível muito diferente do que você estava antes. Então, provavelmente é muito difícil você não ter muito a agradecer nesse exato momento. E isso vai te trazer mais para o presente. Porque se você já conquistou tudo que conquistou e você tem motivo para agradecer já, com certeza essa conversa aqui, mesmo gerando ansiedade, porque falamos de futuro, você pode se trazer mais otimismo e esperança que se você veio até aqui, você vai conseguir chegar aonde você deseja. Então, primeiro é uma questão até emocional, e se o coração palpitou um pouco, fica à vontade de fazer uma respiração, respira, tem até uma respiração tática de exército, que é respira 4 segundos, fica quieto 4 segundos, respira em 4, enfim, se é a respiração 4x4, respiração quadrática, dá uma pesquisada, e faça isso em primeiro lugar. Então, esse é um ponto. E a gente começando onde nós estamos, aqui no agora, no presente, esse já é um ponto que parece óbvio, mas não é tanto. Porque não raro a gente quer começar da onde nós gostaríamos de estar e não da onde nós estamos. E saber onde nós estamos exige autoconhecimento, exige autocrítica, exige saber que, puxa, o meu negócio precisa de competências que eu ainda não tenho. O meu negócio precisa de pessoas mais capacitadas que eu ainda não possuo. Só de você começar de onde você está e usar o que você tem para fazer o que você pode, isso é ótimo. E nós precisamos respeitar que, independente do mundo estar com essa pirotecnia tecnológica toda, nós somos seres humanos. E ser humano, ele tem uma dificuldade enorme de fazer mais do que 3 grandes objetivos estratégicos simultâneos. Você já tem a operação do seu dia a dia, você já tem muitas vezes a tua família, questões pessoais, tem toda uma roda da vida envolvida aí no teu entorno. Então, mais que 3 grandes coisas no seu negócio, com 5 a 7 iniciativas, então, puxa, eu quero aumentar vendas. Esse é um objetivo. Talvez eu queira definir melhor papéis e responsabilidades. Talvez eu queira capacitar. Talvez eu queira estruturar melhor, né, Walter? Está chegando aí abril daqui a pouco. Como que vai ser o meu imposto de renda? Então, talvez um objetivo estratégico pertinente na minha empresa contábil agora seja estruturar e melhorar o imposto de renda do que foi feito no exercício anterior para esse. Então, a partir do momento que eu tenho até 3 grandes objetivos, isso pode me ajudar melhor a definir 5 a 7 iniciativas para cada trimestre. Isso, dentro dos estudos que a gente vê, é o que consegue ajudar o empreendedor a ter mais foco para conseguir caminhar e direcionar aí as suas atividades. Então, se pudesse recomendar um começo para você, seria: agradeça tudo que você já passou. Reflita sobre onde você está. Liste 3 grandes coisas. 3 grandes coisas para o seu negócio. E no máximo 5 a 7 iniciativas em cada um desses grandes negócios. E toda semana olhe para isso e programe a sua semana para isso. Porque o tempo é um exemplo muito clássico esse. Quem não viu, por favor, digite a jarra do tempo. O tempo é igual a uma jarra. Se você começar preenchendo com areia, que são as coisas urgentes, não tão importantes, não vão caber as pedras, que é aquilo que de fato é estratégico e importante. Se você tiver 3 objetivos e as iniciativas em torno disso, que tal você começar a sua semana já preenchendo ela com as pedras, que é aquilo que o seu negócio precisa? Porque mesmo que a areia transborde, talvez a areia
não fosse tão importante quanto as pedras. Então, encontre o tempo necessário para aquilo que importa, senão a gente pode ficar escravo da urgência. E tem outros pontos também, né, Raul? Eu sei que você foi freando aí até para dar um espacinho, né? Senão você falaria tudo também. Para ter um onde mesmo, né? Senão onde começar umas 10 coisas. Não, exato, mas eu ia complementar dizendo que escolha esses 3 grandes objetivos e dê para cada objetivo 5, no máximo 7 iniciativas que te levam para esse objetivo. Vou conectar esse tema aqui com o anterior, né? Para respeitar a sua saúde mental. Porque a gente está dizendo a todo tempo que empreender não é fácil. Então não queira dentro de 1 ano empreendedor, ou 2, revolucionar todo o mercado, mudar todo o seu negócio, sair de um ponto A para um ponto B totalmente diferente. Então, respeite sua saúde mental, dê o seu tempo para você ir degustando as mudanças que você faz, as transformações, vá curtindo a viagem, né? Não pense só no destino do seu negócio, mas curta a viagem, né? Vai tirando foto, para comer, né? Toda viagem precisa ter isso, né? Então, esse é um ponto importante. E o segundo que o foco da pergunta é por onde começo. E eu vou fazer analogia agora com a medicina. Se você está doente, se você está com alguma dor, por exemplo, você vai num médico, que é o especialista, para ser atendido e conseguir compreender aquela dor. Né? O seu negócio até aqui, nada diferente. Você tem dores, você tem dificuldades dentro do seu negócio. E aí você procura um determinado especialista, se for o caso. Algumas vezes não, você tenta automedicar, né? E vai tentando fazer seu negócio funcionar ali de uma certa maneira. Às vezes dá certo, às vezes não, está tudo certo, está tudo bem. Da hipótese e a gente vai testando. Mas voltando para a medicina, aquele especialista, aquele médico, ele vai fazer um trabalho muito investigativo, né? Vai pedir ali uma série de exames que a gente vai compreender por que aquela dor está acontecendo. E aí, trazendo aqui para o negócio, para você, contador, que tem seu escritório, né? Ou qualquer outro setor também, está com dor dentro do seu negócio, processo investigativo. Como o Raul disse, olha para trás, contempla tudo de bom que já foi feito, pensa onde você está e onde você já chegou. Muita coisa boa foi construída. Só desse ponto você já consegue pensar em tudo de bom que foi feito, como você construiu tudo aquilo de bom, e você pode usar essas forças para construir o que há de vir de bom. Então esse é um ponto, essa é uma perspectiva. E no processo investigativo, você também consegue entender o motivo das dores. Na analogia da medicina, são os exames. Então a gente vai fazer ali uma série de exames, né? Algumas dores são mais fáceis de se identificar, outras são mais difíceis. Precisam de exames mais profundos, mais técnicos, né? Então eu diria que o começo é um processo investigativo, reflexivo, né? E aí eu conecto essa resposta com a resposta do Raul. Reflita sobre onde você está hoje. Eu acho que é assim que eu posso somar com essa pergunta, Walter. Muito interessante. E a próxima pergunta eu trago um pouquinho para Doutor Imposto de Renda e gostaria de ter a resposta de vocês. Como o slogan da Doutor Imposto de Renda é "Conhecimento é o melhor remédio", gostaria de ouvir de vocês a importância do conhecimento e da atualização dos gestores e da equipe em um escritório contábil. Posso responder, Brunão? Vou responder usando contabilidade. Pega essa para você responder, que ela é mais tranquila, essa é mais fácil. É fácil. Essa é mais de boa, né? Eu gosto muito do conceito, num conceito econômico, financeiro, contábil, que é de riqueza. Tanto é que no propósito da Transforma, né, Bruno, a gente traz isso, né? A gente quer sempre facilitar estratégias que gerem riqueza às pessoas e à sociedade. Esse é o nosso propósito, essa é uma grande estrela guia de tudo aquilo que a gente faz. E quando a gente passa para olhar tecnicamente o conceito de riqueza, a gente pode até aqui invocar o Assaf, grande professor financista da USP, né? E livros fantásticos de análise de balanço, né? Aqui acho que para esse público vale a pena invocar essa bibliografia. Então, quando a gente olha o conceito de riqueza, a gente vai ter a riqueza agregada num exercício. O que é isso, né? É o meu lucro líquido
decrescido, né, subtraído o custo de oportunidade do meu patrimônio. Então, se eu pego o lucro líquido que eu tive e tiro o custo de oportunidade que eu teria em investir em outros negócios, nome técnico em inglês é o EVA, ou ainda lucro econômico, ou ainda a riqueza agregada no meu negócio. Se tecnicamente ainda eu vou lá e coloco isso na linha do tempo e traga valor presente, o nome disso vai ser MVA, Goodwill, tem uma série de terminologias que pode me levar para o patrimônio líquido ajustado, que pela lei, inclusive, é uma forma talvez aí da gente poder olhar o valor do nosso negócio via contabilidade. Estou falando tudo isso por quê? Aí a definição de riqueza, ela dentro desse contexto, ela é a competência na gestão do patrimônio. Então, tecnicamente falando, eu só vou conseguir aumentar a minha riqueza, o meu lucro econômico, o meu PL ajustado do meu negócio, a partir do momento que eu tiver competência na gestão do patrimônio. E é por isso que o Brasil pode ter um terrenão, o Japão um terreninho, e o Japão é mais rico que o Brasil, porque tecnicamente eles têm mais competência do que nós. Então, e a competência vem da onde, né, gente? É justamente o conhecimento posto em prática. Então, se você quer melhorar a riqueza do seu negócio, comece com o conhecimento e de preferência com o seu, que a partir do exemplo você pode cascatear os demais. E aqui a gente está com uma sumidade técnica do assunto, doutor em imposto de renda, não porque fala, mas porque reconhecido é. Então aqui não é nada combinado com o Walter, mas acompanhando a trajetória dele, olha que bacana o valor gerado pelo Walter, enquanto profissional que ele se professa ser, com toda a bagagem, toda a jornada dele, à disposição de empresários, empreendedores, escritórios contábeis, para poder, agregando conhecimento, você poder traduzir isso na prática do seu negócio e aumentar o seu nível de riqueza. Então, se você está vendo algo na linha do tempo, até a Tâmara hoje, ao invés de 90 anos, conseguiram acelerar e dá para colher aí em 40, né? Então, com as pílulas aqui do doutor em imposto de renda e com todos esses papos cabeça, todo esse valor gerado, que tal não pegar esses presentes, esse valor gerado, e na prática aí do teu negócio, e gerando cada vez mais riqueza, seja a comunidade, seja a você, seja quem estiver aí ao seu redor. Depois de tudo isso, eu vou ficar com mais vontade ainda de repassar conhecimento. Conhecimento é como água, é essencial, mas se ficar parado também apodrece. Então o conhecimento é útil quando você o coloca em movimento. E a minha formação original é professor. Lá em 86 eu recebi a minha carteirinha do MEC. E uma das áreas que mais nos permite continuar e se aperfeiçoar no conhecimento é ensinando, é repassando, é compartilhando. É o único bem, o conhecimento é um bem, sem dúvida nenhuma, intangível, mas é um bem. É aquele que quanto mais você distribui, mais você tem. Isso é, antes de qualquer coisa, muito prazeroso. Gostei muito da colocação, Raul. E estamos quase chegando ao final, né? Não chegou a 3 horas. Eu sei que você aí que está acompanhando falou, bastante conhecimento, é provável que esses meninos voltem, porque vocês perceberam que tem muito mais ainda para dizer. Eu gostaria de uma palavrinha rápida de cada um agora, escolham a ordem aí, agora eu não vou forçar a ordem alfabética, para as considerações finais de vocês e agradecendo muito a presença. Se começamos pela ordem alfabética, eu sugiro a inversão nesse final. Inversão de pauta. Então, Walter, cabe a gente agradecer, né? Cabe de fato a gente agradecer a oportunidade da gente ter amizade, a gente poder agregar valor. Então, puxa, quando lhe conheci, né, Walter, tudo isso que o Walter ele manifesta no negócio dele para as pessoas, é muito bacana ver como conecta com a essência dele, né? Então, mesmo eu, quando conheci, fui lá falar com ele na Receita Federal daqui, fui com receio por não conhecer, nunca ter falado direito, né? Já faz um tempo, já não revelemos quanto, né, Walter? Mas chegar e estar de frente dele com
humildade, em meia hora de conversa, parecia que a gente se conhecia há não sei quanto tempo, né, Walter? Então, aí a gente manter isso, e é uma relação baseada em propósito, baseada em intenções, baseada em valores, e muito baseado no que o Walter falou. Se tiver parado, não tem valor, e o mar morto é morto porque só recebe, não transborda. Então, muito bacana poder ver toda essa trajetória do Walter e ver a energia e o esmero que ele tem em levar o melhor para cada pessoa que está ao redor, independente se é cliente ou não. Então, a clientela e toda a parte do fazer dinheiro é uma consequência da geração de valor que o Walter faz enquanto pessoa, enquanto profissão, através aí manifestado do seu negócio. Então, é muito legal falar com alguém, falar num lugar onde a gente fica feliz de ter cliente desse negócio. Porque se for cliente do Walter e do doutor Imposto de Renda, eu imagino, e fica muito nítido a geração de valor que essa pessoa recebe. Não combinamos, mas é o que o coração diz para falar. Então, que bacana estar aqui, que bacana partilhar disso. Obrigado. E de minha parte, eu acho que um ponto que eu fiquei super pensativo quando a gente se propôs a fazer esse bate-papo é que aqui entre nós três tem bons anos de amizade, né? Eu com o Raul ainda muito mais, mas o ponto que eu vi em comum é que toda a amizade desse círculo, ela nasceu em ambientes que eram ambientes de alto valor, de virtude, de coisas boas, né? Então, eu acho que isso, sem dúvida, fortaleceu muito toda essa conexão. E dizer isso porque é realmente um prazer a gente sentar aqui, eu mais vocês dois, e, gente, dividir conhecimento, sabe? Compartilhar. Realmente, eu acho que uma das maiores dádivas do mundo hoje é compartilhar conhecimento, né? Então, Walter, muito obrigado pelo convite, muito obrigado por estarmos próximos e podermos conviver. Obrigado por podermos falar para outras pessoas ouvirem sobre temas que são importantes no mundo do empreendedorismo. Se a gente puder ajudar um pouquinho a aliviar a ansiedade do empreender, se a gente puder contribuir um pouquinho com o imposto de renda, né, eu acho que a gente vai estar muito feliz, é a nossa missão de vida, a gente está aqui para isso. Então, muito obrigado. Obrigado, Raul, também pelas deferências aí ao longo do bate-papo todo. E é sempre um prazer realmente muito grande nós estarmos juntos e conectados. Obrigado, Walter. Eu que agradeço mais uma vez pelo carinho de sempre. Eu sabia que esse episódio ficaria maravilhoso e ficou. E agora me dirijo a você que nos acompanhou durante todo esse período. Chegamos ao final do episódio. Agradeço mais uma vez aos meus convidados, Bruno Ponte e Raul Groppo, por ter compartilhado comigo e com você, espectador, tantas informações úteis. Meu melhor, muito obrigado. E deixo o convite para o nosso próximo episódio, onde teremos novos convidados e, como sempre, um assunto relevante preparado especialmente para você. Até lá. Valeu! Obrigado por ter ficado conosco. No próximo episódio, mais um assunto relevante especialmente para você. Até lá.